Que domingo quente no Gigante da Colina. Vamos falar muito aí sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama que está pegando fogo. Canóbio, plano A do Vasco da Gama para 2025. Vasco busca informações sobre o atleta do Atlético Paranaense. Reviravolta fortíssima. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, o Vasco pode deixar a Liga Forte, União e ir parar na Libra. Olha que coisa. Vamos falar aqui também sobre Vasco e Flamengo hoje no Sub-17. Pancadaria, confusão aí. 4 jogadores expulsos, um Sub-17, olha, e dizer, olha, rivalidade à flor da pele. E por falar em rivalidade, Vasco contra Internacional aí, o Paiva fazendo esboço aí do time do Vasco. Olha, Vasco definido aí com novidades, hein? Pois é. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Meu amigo vascaíno, hoje no Sub-17, a pancadaria estancou. Primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca, da categoria Sub-17, e lá no campo do Arte Sul, o Vasco empatou com o Flamengo por 1-1. E olha, a gente teve 4 jogadores expulsos. Meu amigo, confusão entre os jogadores do Vasco, com os jogadores do Flamengo, confusão com os funcionários do Vasco, com os funcionários do Flamengo. O jogo foi 1-1 e o jogo de volta lá na Gávea, ó, vai dar o que falar. Vasco da Gama Internacional, pessoal. Vasco precisando de 11 pontos aí para chegar numa pré-Libertadores. Você acha que dá ou não dá para o Gigante da Colina? Fato é que o Vasco vai ter uns 3 jogos finais ali contra o Atlético, já pensando na final ali da Libertadores, Cuiabá, Atlético Goianiense. Final do Vasco vai ser bom, hein, galera? Se o Vasco ganhar esse jogo aí contra o Internacional, acho que é um divisor de águas para o Gigante da Colina. O Vasco, confirmadíssimo, vai contar aí com o Paulinho. Paulinho, liberado aí pelo Departamento Médico do Vasco, é um reforço de peso para o Gigante da Colina. Não sei se dará para o Paulinho entregar 100%, mas é um reforço aí de impacto, sim, para o Vasco, um jogador que durante o ano fez muita falta. Então, o Jair também já está reintegrado, o Coutinho vai ser relacionado e a gente deve ter o Payet ali voltando à titularidade. O Payet está treinando normalmente aí, depois de ter alegado desconforto muscular, e a novidade no time titular, Maxime Domingues, pessoal. Isso mesmo. Então, o Vasco da Gama aí vai ter surpresa do Suíço no time titular, porque o Puma passou aí esses dias todos aí integrando a seleção uruguaia. Meus amigos, novidades aí que o Gilmar Ferreira traz para a gente. É colunista lá do Jornal Extra. Meu amigo, o Vasco pode deixar a Liga Forte União. Uma reviravolta muito grande, né? Por quê? O Vasco está no bloco aí da Liga Forte União. O Vasco, o Pedrinho pensa em levar o Vasco da Gama para a Libra, né? A Libra é o grupo que está o Flamengo, que está o Palmeiras. E qual é o objetivo? Seria com que o Vasco encurtasse essa diferença hoje que existe entre Vasco e Flamengo em termos ali de cota de TV. O grande problema é o seguinte, né? A gente está colocando aqui com fonte para vocês,
é que o Vasco recebeu já um adiantamento na época da 777 de 100 milhões de 100 milhões de reais ali por 20% ali das contas, né, das cotas de TV ali, certo? Então, é o seguinte, pessoal, o Pedrinho estuda uma forma de deixar a Liga Forte Futebol, tá, para ir para a Libra, certo? Não é fácil, porque o Vasco já pegou aí uma grana adiantada, mas seria para poder ganhar mais, né? E nessa situação, claro, que a gente fica aí com que o Vasco vencer, aquilo que o Vasco ganha mais, hoje o Vasco vai ganhar menos do que o Fluminense na Liga Forte União. E o seguinte, aqui na Libra, aqui, o Vasco ganharia mais, segundo o jornalista Gilmar Ferreira. Pessoal, o planejamento começou para 2025. Hoje saiu uma informação que Canóbio é plano A para o Vasco da Gama. Esse belíssimo jogador aí do Atlético do Paraná, o Atlético do Paraná aí, que pode cair para a segunda divisão. O Vasco estaria muito interessado no Canóbio, jogador aí de seleção uruguaia e que tem a cara aí do Vasco da Gama, né? O Canóbio, que não vive assim um bom momento lá no Atlético Paranaense, estaria insatisfeito, inclusive o Canóbio perdeu o pênalti da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, possibilitou que o Vasco passasse de fase lá dentro de Curitiba, perfeito. Então é o seguinte, né? Canóbio podendo aparecer no Vasco. Aí é que eu falo. Se o Pedrinho está pensando nesse tipo de jogador, vou criticar aqui por quê? Não tem por que criticar quando as coisas são feitas certinhas, né? E fica a grande expectativa, porque apesar do Vasco ter trago o analista do Bangu, o Red Scout do Vasco da Gama, que o Vasco trouxe lá do Flamengo, ele é multicampeão aí dos últimos anos, e essa janela aí vai dar o que falar. Então a gente traz essa notícia de Canóbio, que é plano A aí no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!